Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está acordando, né? Tá amanhecendo e sejam bem-vindos a esse encontro, a esse momento. Eu sou Tato Cunha, sou médium, sou sacerdote de Orixá e Encantaria e oraculista com muita alegria, com muita satisfação. E nesse dia lindo, nesse raiar de dia, como informei ontem no nosso momento de oração que acontece todas as segundas-feiras às 19 horas, eu tô aqui para a gente conversar há uns minutos e compartilhar com vocês uns pensamentos e experiências a respeito da mediunidade. E esse tema que foi colocado aí, que sou médium e como eu encontrei, né, essa experiência da mediunidade. Então isso com base na minha experiência e no conteúdo, né, o que isso me trouxe para estudar e para conhecer, que eu vou compartilhar com vocês essa manhã. E que seja um momento com bastante simplicidade, com aprendizado, com reflexões, e eu espero muito que te engrandeça o coração. Existem muitas pessoas, né, que se dizem médiuns, existem pessoas que são médiuns, existem pessoas que questionam muito, principalmente médiuns. Sou médium, como eu identifico, como é que eu percebo a mediunidade em mim, mas aquele ali, ele disse que é médium e ele sente aquilo, eu não sinto, como é que eu sou médium? E de repente, mas eu descobri que eu sou médium, mas eu tô percebendo que eu não sinto o que aquela outra pessoa sente. Então não sei não, eu acho que eu não sou médium, eu sou alguma outra coisa. E é em cima disso que eu resolvi organizar esse tema, né? Como eu soube disto, sou médium, como eu soube disto, isso na minha vida. Eu iniciei meu trabalho mediúnico em 1998. Mas antes de começar essa parte de 1998, eu gostaria de só comentar uma situação. Um processo da minha mediunidade começou muito atrás, mas eu nem tinha noção, óbvio, pela própria idade, né? Então, na minha infância, algumas situações aconteceram e que tempos depois, me autoanalisando, eu comecei a perceber que era mediunidade. Bem, quando eu era criança, eu era uma criança que via algumas situações, alguns espíritos, sofri pressões de alguns, eu tenho lembranças muito claras de experiências que eu tive quando eu era criança, mas eu vou dar um exemplo aqui. Existia um espírito que ele se apresentava com uma forma humana e algumas outras formas que não eram humanas. E ele me assustava. Isso foi no ano de 1985, eu tinha 7 anos. E ele dizia assim: não conta para tua mãe nem conta para o teu pai. E eu ficava muito amedrontado. Ele não me fazia nenhum mal, mas só de aparecer e me assustar, e ele dava aquele tom meio que de ameaça, né, que eu não podia contar para ninguém, eu não falava que eu tinha muito medo. E isso associado a pesadelos e não entendimento de nada, muito novo, né? Foi passando o tempo e muitas experiências foram acontecendo. Mas eu sempre fui uma criança interessada em questões de espiritualidade, questões ocultas. Sempre tive esse interesse. Então, mas isso não denota fato de ser médium. Deixar bem claro que depois a gente vai ter outros encontros para aprofundar, para mergulhar mais nesse assunto, né, em alguns tópicos. Bem, eu estava sempre interessado e eu queria, né? Naquela época não tinha internet, não existia smartphone, muito menos, né, telefone celular, essas coisas. Quem queria aprender alguma coisa tinha que pesquisar. Quem tinha duas grandes coleções em casa, né, então pesquisava nessa coleção ou ia numa biblioteca pública. Ou banca de revista que bombava e procurava alguma revista se tinha alguma coisa aqui, uma coisa ali para poder aprender. O tempo foi passando, eu sempre desejoso, sempre de aprendizado, sempre muito questionador,
comecei a ter contato com a fenomenologia mediúnica propriamente dita, e ver pessoa entrar em transe, eu era bem novinho. Eu lembro disso, de uma pessoa na família que entrou em transe e eu não podia olhar, porque ninguém deixou eu ver, ficar presente, e aí eu entrei pro quarto e fiquei lá trancado. Mas aquilo me despertou uma curiosidade, falei, como é que pode um ser né, invisível falar e possuir a pessoa e aquilo, e eu pequeno ficava pensando naquilo. Ahn, Até então, nenhuma manifestação mais forte, ostensiva, clara, através de mim, mas sempre esses questionamentos. Percebia, sentia, via, mas não questionava, porque era natural para mim. Se você cresce vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, para você é normal. Você acha que as pessoas veem também. Quando você fala com os teus colegas de infância, aí você começa a perceber que tem alguma coisa que não é igual, né? Que você é meio diferente, né? Algumas diferenças. Nesse processo todo, foi passando o tempo. Eu lembro que em 1996 eu estava fazendo 18 anos, foi um ano bem marcante. Eu sempre gostei de registrar acontecimentos na minha vida. Então eu tive hábito por muito tempo, hoje já não tenho, mas por muitos anos, de comprar agenda e escrever coisas que aconteciam, compromissos e acontecimentos importantes, que para mim eram importantes no dia, né? E eu comecei a observar, já naquela época, aos meus 18 anos, eu tinha uma noção de mediunidade. Já tinha visto muitos fenômenos, né? Eu já tinha visitado templos e conhecido lugares que me traziam conhecimento. Porque muito jovem eu comecei a estudar religiões espiritualistas, né? O meu pai desencarnou quando eu tinha por volta de 11 anos, e esse baque emocional, psicológico, né, nos levou a um centro espírita. E lá começamos a frequentar, eu comecei a frequentar e estudar, porque a proposta sempre foi o estudo, o conhecimento, e eu em nenhum momento quis direto na mediunidade. Ia, né, entrava na biblioteca, na livraria, e começava a pegar livros. Eu lembro que eu tinha 11 anos, tinha coleção de livros infantis e nenhum me chamou a atenção. Eu lembro do primeiro livro que eu li, chamado Metapsíquica Humana, de Ernesto Bozano. E aí eu não entendi quase nada, mas aquela curiosidade, né, já treinando ali para o entendimento da época. Já passei a ver uma situação aqui, uma situação ali, e estudar, né, no próprio templo a mediunidade. O que era a mediunidade, qual o papel da mediunidade, a finalidade. Comecei a ler a visão de outras religiões e comecei a comparar, e o que aquilo me matava mais a sede. Eu digo que conhecimento é como água para quem está com muita sede, né? E dependendo daquele conhecimento, aquela água vai te saciar mais. Então, e é aquela que a gente segue, é aquela que a gente compreende, né, no nosso entendimento. Eu já tinha noção do que era mediunidade, mesmo que básica, mas nunca pensei ela de maneira mais clara, expressiva em mim. Eu lembro que em 96, como eu estava comentando, comecei a sentir umas sensações, umas impressões. Eu senti arrepios, não querendo dizer que todo arrepio seja presença espiritual, mas também nem tudo é tudo, né? Então agora eu me arrepiei, é um espírito, depende. Podem ser outros processos, mas nesse caso eu ia anotando, e eu anotava mesmo. Hoje eu me arrepiei tal hora do lado direito do rosto. Hoje eu arrepiei, não sei o que lá. Hoje eu senti, hoje eu ouvi alguém me chamar, então eu anotava tudo. Foi interessante hoje observando que isso fez parte de um processo de autoconhecimento. E eu não tinha noção disso. Quando estava anotando tudo que eu sentia emocionalmente, fisicamente, eu estava me conhecendo como médium.
E aí fui registrando, nada. Comecei a ter encontros espirituais durante o sono, né? E voltava, quando voltava, aquilo ficava muito claro na minha mente e eu via às vezes. Então começou a aumentar isso, acordar soprando no meu rosto, e eu acordava assustado. E uma coisa que acontecia muito, os meus pés ficavam assim, faz de conta que isso aqui é um pé, né? Eu deitado, dormindo, aí eu acordava com isso aqui, um tapa na sola dos meus pés. Aí eu acordava assustado e cadê? Quem deu o tapa? E aí eu não ficava com medo, só assustava e pronto, foi passando. Isso foi acontecendo e deu uma acalmada. 1996, 2 anos se passaram. 1998 eu ia a pé de onde eu morava, na cidade de Manaus, para o centro espírita que eu frequentava, e eu trabalhava com criança, com adolescente, né? Então eu gostava, ia chegar o Dia das Crianças, a gente ia fazer uma comemoração do Dia das Crianças na escola de evangelização. Beleza, ficamos até tarde lá, arrumando, decorando, e monta e painel, e faz isso, e cola quente, e tesoura, e arruma. E aí foi ficando tarde, foi ficando tarde. Naquele tempo dava para voltar a pé para minha casa, dependendo da velocidade, eu levava 1 hora por aí. E voltei, falei, me despedi, falei, já eram 8 e pouco da noite. E eu falei, vamos embora, eu vou embora. Me despedi de todo mundo e saí. Comecei a andar. E aí tem uma parte, que hoje em dia não é mais assim, que tinha uma cerca, era um terreno particular, mas não tinha nenhuma construção. Ele estava cheio de mato. Naquele momento que eu fui andando, eu ouvi alguém andar atrás de mim. Quando eu ouvi alguém andar, eu olhei, pensei que fosse ladrão, né? Nada. E eu comecei a ouvir a respiração. E eu ouvi a próxima respiração. E aí eu comecei a perceber que aquela respiração não era de ladrão, porque eu estava ouvindo muito perto e não estava vendo, né? Aquilo me deixou apreensivo. E vou tomar uma água aqui. Me deixou apreensivo e eu comecei a andar rápido. Falei, vai que é um ladrão que tem uma sonoridade maior, sei lá. Eu fiquei pensando no ladrão. Eu sempre tive medo de barata e ladrão. Agora espírito não. E eu comecei a andar muito rápido, comecei a apressar os meus passos. Quando o mato começou a mexer, assim, muito forte, parecia um jato de vento, aí eu não esperei para ver, né? Eu corri, cheguei em casa, estavam uns amigos lá jogando o Jogo da Vida. Naquele tempo a gente jogava Jogo da Vida, xadrez, dama, ludo, né? E eu cheguei com uma sensação estranha, uma emoção estranha. Eu cheguei aborrecido, extremamente aborrecido, sem motivo nenhum. Fui pro meu quarto, tranquei a porta e comecei a rir. Aí o aborrecimento passou, eu comecei a rir sozinho. E observando, gente, estou com vontade de rir. Depois eu comecei a chorar. E aí eu chorei e depois voltei a rir. E eu percebi um descontrole emocional. Não entendi. Saí de novo, os meus amigos perceberam, né, meus irmãos, que eu não estava normal. Me perguntaram, você quer fazer uma oração? Eu falei, gente, para que oração? Tudo é rezar, tudo rezar, tudo rezar. Aí eu estava irritado, não queria nem rezar. Aí eles insistiram, eu falei, então tá, bora rezar. E aí nos levantamos, fizemos uma oração em pé. E quando iam começar a fazer a oração, eu falei, não, deixa que eu faça essa prece. Aí eu pedi para fazer a prece, né? Quando eu me concentrei para fazer, cadê a concentração? Cadê a vontade a organização mental para proferir a oração? Eu não conseguia perceber isso. E aí eu fiz uma oração, rezei o Pai Nosso, que é decorado, né? Então rezei. Nesse momento, quando eu comecei a fazer, eu lembro quando disse, se estiver algum irmão aqui agoniado, perturbado, tarará, 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 pegando toda a teoria que eu tinha, que não era muita, mas já era alguma coisa,
e que possa ser envolvido, aquela coisa, né, que a gente fala, e que possa ser envolvido, encaminhado, blá blá blá, encaminhado, blá blá blá. Minha pressão baixou, eu comecei a sentir formigamento na minha língua, parece que ela estava salgada, e eu comecei a olhar aquilo, foi ficando longe, 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 eu bluf, apaguei. Quando eu retomei os sentidos, eu estava sentado no sofá, não sentia, isso acontece até hoje, né? Eu não sentia essa área aqui fica bem anestesiada, os meus dedos e pernas estavam voltando a perceber, estavam formigando, e o pessoal olhando com os olhos desse tamanho, maior que o meu, se bem que qualquer olho é maior que o meu, né? Eles estavam com olhos arregalados, olhando, e para mim eu falei, o que foi que aconteceu? Eu falei, tu incorporou! Aí eu, incorporei, falou, foi. Aí começaram a me contar a situação que aconteceu. Naquele momento, naquele dia surgiu o primeiro fenômeno, né, em mim. Só que ele começou a acontecer de uma maneira muito perturbada. Porque eu sabia, mas a prática, a vivência é completamente diferente. Então tinha muitos detalhes que eu tinha desconhecimento nesse processo da mediunidade em mim. Eu sentia e não conseguia controlar e aquilo comecei a me vincular com outros espíritos, outros seres espirituais que não me faziam bem. Então eu entrei num processo de perturbação muito grande mesmo, a ponto que eu trabalhava no templo, né, espírita que eu frequentava, como chamam muitos kardecistas, né? E aí eu tive que me afastar, porque eu estava conversando com as pessoas e de repente não era mais eu. E aí como é que ia ficar? Então tinha vezes que eu estava com amigos e acontecia. Eu saía, entrava em transe. Então eu estava entrando em transe toda hora. E eu comecei a ser feito um tratamento comigo. E uma coisa que eu aprendi, uma das coisas é que eu precisava estudar, conhecer a mediunidade em mim. Junto com o tratamento espiritual que eu estava tendo, o conhecimento, o estudo. Mas da teoria para você passar para a prática, sentir na tua carne, é um passo diferente, são dois pontos diferentes. Eu sempre digo que quem é médium entende outro médium. Ele entende, ele compreende, ele se coloca muito fácil no lugar do outro. Isso acontece com várias situações da nossa vida, né? Agora, quem não é médium, esse é um pensamento meu, tá? É complicado perceber. Às vezes, já cheguei a ver palestrantes, aulas de pessoas que não são médiums e tinham detalhes de conteúdo, de questionamento que não faltava encaixar, porque não tem a vivência. Tem coisas que às vezes é difícil até de expressar. A pessoa fala assim, nossa, vocês parecem malucos. Parece, mas não é. Imagina uma pessoa com os próprios pensamentos e os pensamentos de diversas outras mentes. Como lidar com isso, né? Então, isso iniciou uma fase da minha vida que eu entrei num tratamento para o equilíbrio. E aí eu mergulhei, comecei a estudar e comecei a ler tudo que tinha sobre mediunidade, dentro da doutrina que eu professava e fora. Então eu via, né, autores, textos e coisas que eu achava que não, isso não está batendo, isso não faz sentido para mim, porque eu não sinto isso. E tinha coisas que não quer dizer que eu tinha que sentir tudo, né? Mas tinham coisas que a minha não me levava a acreditar naquilo. E aí comecei a estudar, a ler bastante, e ali eu comecei a filtrar determinadas coisas, e nesse processo todo comecei a ser tratado energeticamente, espiritualmente, e com o conhecimento eu comecei a trabalhar a minha mente, e aí pronto, foi passando. Eu falei 98, 97. E aí eu fiquei um ano e pouco em estudando, né, direto e me tratando. E aí depois um ano e pouco eu comecei a trabalhar com a mediunidade. E aí
fiquei sempre, né? Nesse processo todo de trabalho foi um outro passo, foi uma outra experiência, foi uma outra situação que eu comecei a vivenciar. Porque como eu estava falando para você, para vocês, né? Eu comecei a estudar, ouvir as pessoas falando de mediunidade, só que para mim, gente, eu ouvia assim, mediunidade é legal. Todo aquele que sente num grau qualquer, parará, parará, parará. É a pessoa que vê, é a pessoa que ouve, é a pessoa que entra em transe, é a pessoa que isso, que aquilo. Mas eu não mergulhava tanto, mas quando aconteceu comigo, aí o desespero bateu, né? Porque é uma força muito grande que eu não sabia controlar. Então, nesse processo, eu comecei a mergulhar, estudar, e ler, e compreender. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que existiam oportunidades maravilhosas na minha vida. Porque eu comecei a me perceber médium não só naquele momento do trabalho, quando eu ia para a reunião mediúnica. Eu comecei, junto com a teoria, ia me analisando todos os dias, a perceber que eu era médium em qualquer canto. Porque não existe essa história de sou um médium quando eu visto uma roupa, ou sou médium quando eu coloco um livro embaixo do braço, ou sou médium quando eu vou para uma sala, ou para um salão, seja lá a religião que for, ou eu sou médium quando eu quero ser. Quando eu vou, coloco a mão e invoco os espíritos, ou quando eu pego uma caneta ou um lápis, eu sou médium naquele momento. Não existe isso. A gente é médium todos os dias, dormindo e acordado. Isso é papo para lá para frente, tá? Mas a gente é médium todos os dias. E eu comecei a perceber, a identificar isso. Entrei numa disciplina muito grande que eu precisava, até hoje eu preciso. Não sei outras pessoas, outros médios, mas eu penso que eu preciso, eu tenho uma necessidade de disciplina, de organização, de ordem, para que eu possa produzir com qualidade e equilíbrio, né? Segurança. Então, comecei a trabalhar e nesse processo comecei a ter experiências incríveis, que eu só agradeço aos deuses, ao universo, às oportunidades que eu tive, as amizades que eu fiz, o aprendizado, porque cada ser espiritual que por mim se comunicava, que através de mim falava, ou de outros que trabalhavam naquela equipe, naquele grupo, aquilo mexia muito comigo. E eu comecei a observar outras mediunidades que estavam eclodindo em mim, né? Porque eu comecei vendo, ouvindo, e como eu falei para vocês, né? Depois aconteceu o processo que chamam de incorporação ou psicofonia, né? Que é a ação do espírito vinculado à minha mente, utilizando o meu órgão fônico para transmitir a sua mensagem. E depois a gente até aprofunda isso, que vão ter momentos maravilhosos para a gente falar. E só que eu comecei a perceber impulsos, sentia dor no meu braço, uma agonia desesperadora, uma vontade irresistível de pegar um lápis e escrever. E aí eu comecei a treinar a psicografia, que eu não vou mergulhar muito nessa experiência, porque a gente vai ter momentos para eu contar, porque tem muita coisa, muita história, muitas vivências minhas para compartilhar com vocês. Nesse processo todo, eu comecei a me conhecer mais ainda como médium. E comecei a estudar. Eu fiz, na época, no templo, lá no centro espírita, em mais de um, eu fiz, que eu lembre, 3 vezes um curso. E que era de 1 ano e meio, outro de 2 anos. E depois ficou 1 ano. Não necessariamente essa mesma ordem. Então eu comecei a estudar muito, só que curioso. Conteúdos maravilhosos, experiências incríveis de leitura, de observações, só que tinham dúvidas que não eram sanadas. Tinham dúvidas da prática que eu não conseguia achar material nenhum. Eu via que mediunidade é isso, opinião do autor,
Médium é aquilo, opinião do autor. Comunicação mediúnica é aquilo outro, opinião de um autor ou de autores. Agora a prática, a vivência, eu sinto isso, quando eu vejo isso, a dúvida disso, será que sou eu, será que não sou? Não via. E onde eu bebi dessa água de conhecimento que me trouxe uma saciedade e sede para outras coisas, né? Para mais outros conhecimentos, através da convivência com outro médium, outros médiums mais experientes, mais adestrados, eu gosto de, né, mais educados na sua prática. E aí eu questionava, eles me compreendiam, como se fosse do meu próprio mundo. E eu falei, que maravilha! E aí a gente conversava muito. Eu já encontrei algumas obras nesses anos que eu estudo mediunidade, já encontrei sim poucas obras que falem numa linguagem interessante e que trazem o esclarecimento a respeito da mediunidade. Nesse processo de trabalho e de estudo da faculdade mediúnica e dela em mim, eu comecei a me dar conta de toda aquela responsabilidade mediúnica. Eu escolhi o tema, né, justamente para trabalhar, para me guiar nessa situação, nesse processo que eu estou comentando com vocês hoje aqui. Então, como eu me dei conta disso, da mediunidade, de que eu sou médium, do ser médium, nesse processo. Não foi num momento assim, plim, mágico. Foi um processo. Mas dois pontos que marcam muito essa jornada que começou lá atrás. Eu comecei trabalhando, né, em reuniões mediúnicas de centros espíritas, como chamam, kardecistas. Eu tenho a minha opinião a respeito disso, que eu penso que é espírita e ponto. E eu trabalhava em 2 centros espíritas. Um que eu comecei com 11 anos de idade a frequentar e vim trabalhar logo depois. Nesse processo de trabalho, eu tinha um outro centro espírita mais menor, mais compacto, digamos assim, e eu nunca vou esquecer de uma reunião mediúnica que foi direcionada para os trabalhadores. A gente chamava, eu acho que ainda chamam, de reunião mediúnica de apoio, que é apoio espiritual aos trabalhadores, né? E eu lembro de um espírito muito querido, um amigo que eu fiz, que se comunicou, e ele é médium, teve trabalho como médium quando encarnado, e trabalhava com médiums e com mediunidade desencarnado. Ele fez uma pergunta para mim. Eu, muito jovem, trabalhador da mediunidade, em alguns momentos empolgados, porque quando a gente é inexperiente ou alguns momentos da vida a gente tem aquela empolgação. Ele perguntou: você tem consciência da sua responsabilidade com a mediunidade? Aí eu, sim, prontamente, né? Se eu soubesse a profundidade dessa pergunta. Ele: vou perguntar de novo. Você tem consciência da sua responsabilidade no trabalho com a mediunidade? Eu já olhei para cima, né? Já titubeei. E aí eu penso que sim. Ele: vou perguntar mais uma vez. Aí eu já fiquei assim, né? Você tem consciência da sua responsabilidade com o trabalho junto à mediunidade? Eu parei e não consegui responder. E aí eu comecei a perceber muitos espíritos que trabalharam na mediunidade e em diversas situações, algumas muito tristes, jovens como eu era na época, médios que começaram cedo, porque, gente, enquanto eu vivi uma fase da minha vida que eu não saía assim para balada, eu não fui um adolescente como muitos. Eu ouço amigos meus falando que há 15, 16, 17 anos estavam
tava lá na balada. Isso, gente, não me faz melhor do que ninguém não, tá? Eu digo que são experiências de vida e situações que cada um precisa. Eu não podia, por algumas situações, né? Então, eu não saía. A minha alegria era estar no centro espírita, trabalhando, e onde eu fiz grandes amizades que eu tenho até hoje. Grandes amizades mesmo. E nessa época eu sentia aquela empolgação, né, toda, e quando ele perguntava assim desse compromisso, eu achei que eu estava consciente. Quando ele perguntou na terceira vez, aí mexeu comigo aquilo. Eu falei, gente, será que eu tenho consciência disso? Aí eu olhava aqueles jovens médiums desencarnados, eu já trabalhando como médium muito novo, e trabalhava muito, eram 2 reuniões por semana, tinha momentos que eram 3, aí passaram a ser 3 por semana. Eu me dedicava bastante ao estudo, ao preparo da mediunidade, tinha toda uma questão da preparação do organismo físico, a questão mental, né? Então eu fiquei pensando naquilo. E foi tão impactante que, gente, fazem muitos anos, foi em 1998 ou 99 essa experiência. Nós estamos em 2020, até hoje isso está aqui, ó, na minha mente. Eu tomei conhecimento que eu estava numa experiência de alta gravidade, no sentido de seriedade, né? Eu tomei conhecimento. E fui percebendo com o passar do tempo que eu não tinha consciência como eu acreditaria que eu tivesse. Depois comecei a me ver, a lidar com experiências diversas. Uma delas me afastar do centro espírita, me conhecer como pessoa, me permitir vivências. Algumas, se eu pudesse não viver, não optar, poderia sim, mas também não me julgo, porque a gente jovem, a gente tem nossas escolhas, faz parte do processo, né? E eu comecei a me descobrir ali como pessoa e comecei a perceber que é impossível se conhecer como médium se eu não me conhecer como pessoa, porque nós somos a mesma criatura. O médium e o ser humano que gosta disso, gosta daquilo, que faz isso, que faz aquilo, que é assim assado, é a mesma pessoa. Eu passei por processos duros, dolorosos, de crenças que foram alimentadas em mim e que eu me permiti alimentar, crenças religiosas e muito cruéis até, né, que é a minha opinião. E que eu comecei a quebrar isso, a me libertar. E eu vivo esse processo ainda de quebrar algumas crenças religiosas muito impostas, né? Isso daqui não pode, porque senão vai acontecer aquilo. Aquilo ali não pode, senão vai acontecer aquilo. Por que não? Quem disse? E aí o tempo passou, eu comecei a entrar em altos e baixos muito grandes, situações dolorosas, desafiadoras, como pessoa e como médium. Levei uns puxões de tapete muito grandes, chorei muito, muitas lágrimas, e comecei a quebrar algumas crenças que eu me julgava a respeito de religiões, de experiências com a mediunidade, e me descobrindo, comecei a me descobrir um ser que era multi, e que eu podia fazer oração para quem quer que eu fosse, para a divindade que fosse, e comecei a refletir sobre a minha experiência mediúnica nisso tudo. E aí foi engrandecedor esse processo de perceber a minha responsabilidade. O ponto-chave, como eu me dei conta disso, é que esse resuminho que eu fiz, que eu tenho feito, que eu estou fazendo, né, dessa minha experiência com a mediunidade, eu comecei a dar muitas aulas sobre mediunidade, palestras sobre mediunidade, treinamentos, orientações. Hoje a gente tem, eu aprendi nomes, né? Mas mentoria eu fazia muito, nem sabia que era mentoria. Mas eu acompanhava muita gente médium, muita gente cheia de dúvida, muita gente angustiada, que tinha dúvidas que não conseguia encontrar respostas, às vezes em livros, e que precisava da experiência com a teoria com a vivência de um outro médium.
E nessas angústias, e outras pessoas que ficavam assim empolgadas, eu quero ser médium, eu quero ver, eu quero sentir, sabe? Porque a gente no Brasil tem muito esse movimento muito forte, né? Esse apego à questão religiosa e o fenômeno mediúnico. E às vezes se perde o seu embasamento teórico, a sua finalidade, o para quê. Ah, não, eu sou médium e está acontecendo. Para quê? Ah, porque eu nasci assim. Por quê? Para que serve isso? Porque tem gente, todo mundo nasce com inteligência, com mais aptidões, tem gente com aptidão para cálculo, tem gente que para as artes, para música, para dança, para teatro, para a área da saúde, para administração, para o ofício de aulas, para o sacerdócio. Tem gente que sai com várias aptidões. E aí a pessoa vai descobrindo por que ela tem aquelas aptidões. A mediunidade é a mesma coisa. Só que muita gente não exercita o pensar, porque não é estimulado e porque também às vezes não quer. Por que eu sou assim? Para que isso serve? Eu posso dizer não? Eu posso dizer não para a mediunidade? De repente, não estou afim, não quero desenvolver isso aí não. E eu comecei a perceber que tem muita gente com dúvida. Tem muita gente cheia de questionamento. Tem muita gente que está trabalhando anos em centro espírita ou em terreiro, em templo, e não se dá conta do próprio fenômeno. Entrega a responsabilidade toda para o invisível. Não, eles vêm e me possuem. E o negócio acontece. Sério que você não tem nenhuma responsabilidade com isso, não? Eu não tenho responsabilidade como médium, como intermediário, como o ser em que a situação vai acontecer? E eu comecei a perceber isso, até com manifestações mediúnicas outras, como várias vezes aconteceram em palestras, e que durante a palestra eu percebia que o meu pensamento era direcionado de uma maneira diferente do que eu tinha planejado anteriormente na palestra. E eu começava a perceber que era direcionado e alguns pensamentos e palavras vinham e eu não pensava naquilo. Era muito forte, numa velocidade absurda, e eu falava. E eu professava. E eu comentava. E naquele momento às vezes via, às vezes não via, mas eu percebia que era a participação de alguns trabalhadores, espíritos, amigos, colegas, que junto comigo falavam para que o conhecimento chegasse àquelas pessoas que estavam ali, de ambos os planos da vida, encarnados e desencarnados, para me escutar. Então naquele momento eu percebia, e começou a aumentar, e comecei a me dar conta de que começaram a acontecer mais processos. Eu perguntava e questionava, quem me respondia? Um grande amigo, médium de muitos anos, outros médiums, e aí junto com a teoria e muita prática. Eu fiz muito trabalho experiencial. Eu lembro de uma época da minha vida que toda sexta-feira, eu tenho até hoje o roteiro escrito a lápis, eu guardei como lembrança. Eu criei um roteiro todas as sextas-feiras, às 7h15 da manhã. Eu iniciava o exercício da psicografia. O exercício. Eu não começava com a pretensão de vou psicografar um livro, 50 mil mensagens para poder sair publicando aí. Não. Eu vou treinar, exercitar. E todos os dias eu acordava às 6 para as 7h15 estar começando. E um amigo meu participava. E tiveram outras experiências, né? Aí veio vindo a internet. Lembro na época do MSN, e que eu treinava com um amigo meu, médium, fazíamos orações, a gente fazia uma oração em conjunto, e naquele momento compartilhávamos o que nós estávamos ouvindo, sentindo, percebendo, e aí a gente questionava muito, vigorosamente, tudo aquilo que a gente sentia. Eu me percebi médium no momento que eu comecei a me aceitar mais quem eu sou.
me julgando menos. E olha que ainda existem muitos julgamentos. Eu comecei a me perceber médium quando eu comecei a diminuir esse auto-julgamento, a quebrar determinadas crenças, a me olhar de frente com os meus desejos, com as minhas vontades, a me perceber quem eu sou. Porque eu sofri muito, muito por querer ser quem eu não era. E por pessoas que muitas não tinham má intenção, mas elas eram inexperientes, como até eu era, e acreditavam naquilo e queriam que eu fosse X igual médium Y. E eu não era assim. Eu não sou assim, graças aos deuses. Eu sou uma individualidade, porque mediunidade ninguém é igual. Pode ser parecida. Eu comecei a perceber a mediunidade em mim quando eu comecei a me conhecer, a observar os meus impulsos, a perceber que eu era médium em qualquer lugar, num barzinho, no teatro, dançando, quando eu fiz dança, quando eu fui ator de 12 anos, quando eu comecei a perceber e treinar aquilo, comecei aquela auto-observação na hora que está cantando, na hora que está fazendo uma palestra, na hora que está dando uma aula, na hora que está atuando no teatro, na hora que está conversando com alguém. E comecei a perceber que essa interação acontece a todo instante. Seria muita pretensão minha que essa interação com os espíritos invisíveis ocorresse no momento que eu quero. Venham espíritos até mim. Quem eu sou na fila do universo, do pão da padaria do universo? Quem sou eu? E aí eu comecei a perceber que é um caminho longo, mas é um caminho de autoconhecimento muito gostoso. Nesse processo todo, eu senti um impulso muito grande em organizar um conhecimento, organizar uma estrutura, organizar uma forma de compartilhar isso com pessoas, médiuns que já trabalham, mas cheios de dúvidas, médiuns que pretendem trabalhar, também cheios de dúvidas, médiuns que não sabem que são médiuns, também cheios de dúvidas, médiuns. Pessoas que trabalham 20 anos e que não percebem e não se dão conta no que acontece e ficam cheios de dúvidas, com crises e atrapalhando inclusive o transe mediúnico. Porque dúvida não é para ter na hora do transe, na hora do trabalho. Isso é para ter durante o estudo, né, de si mesmo, da faculdade. E percebendo tudo isso, falei, o que eu posso fazer para ajudar tanta gente? O que eu posso fazer para contribuir com a vida de tantos médiuns? E naquela época eu estava fazendo faculdade, a minha faculdade maravilhosa, amo ser nutricionista também. E eu lembro que eu chegava da faculdade, ela terminava 22 horas e 5 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E chegava, tomava banho, jantava, tinha que estudar, o conteúdo da faculdade, mas eu comecei a organizar o meu tempo e todos os dias comecei a dedicar um tempo para organizar um estudo sobre mediunidade. Só que eu não queria, sabe? Eu falei, gente, eu não quero fazer de novo. Eu quero ser eu, falar de mediunidade com base naquilo que eu estudo, naquilo que eu compreendo, naquilo que eu acredito. Eu comecei então nesse processo a me perceber mais consciente com a mediunidade, a entender que os fenômenos que aconteciam não olhava mais aquilo de coisas sobrenaturais estão acontecendo. Não, não com arrogância nenhuma, mas olhando com mais naturalidade. E aquilo começou a me trazer uma sustentação mental, emocional e qualidade na minha prática, no meu trabalho. E eu sou, por natureza, altamente observador. Eu digo que eu fui treinado assim.
Eu sempre fui curioso, sempre fui observador. E os 12 anos de teatro me aguçaram e lapidaram isso. Porque um ator, ele observa em tudo, né? Para ele poder fazer seu trabalho. E nesse processo de observação, eu observo os fenômenos que acontecem através de mim, ao meu redor, em outros médiuns, sem julgamento, mas observação e análise. Para vocês terem uma noção, a gente está em 2020, 2017, acho que foi 2016 ou 2017, aconteceu uma experiência que depois eu conto, muito grande para mim, engrandecedora, com a minha experiência mediúnica, que um guia espiritual meu aprontou comigo, entre aspas. Então ele aprontou uma situação comigo que eu, caramba, e trabalhando com mediunidade há anos. A gente é sempre aprendiz. Eu me percebi médium quando me percebi um eterno aprendiz e que pode conectar, pode compartilhar uma experiência mediúnica de maneira que possa me trazer alegria, equilíbrio e responder questionamentos de pessoas que também têm grandes dúvidas como eu. Porque, gente, o que tem de pessoas cheias de dúvidas, cheias de questionamentos, empolgadas, fazendo besteira, sofrendo por isso, o preço é alto que a gente paga, né? Mas também o que tem de pessoas prontas para fazer isso aqui. Não é assim. Mediunidade não é isso. Médium não é isso. Tarará, 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 tarará. Eu sempre penso o seguinte, nessa grande jornada da vida mediúnica, né? Como em qualquer coisa da vida, a tua opinião é tua. O teu conhecimento é teu. Você compartilha com quem quiser. E só recebe e faz sentido para quem quiser. Eu me percebi médium quando eu me conheci mais e percebi que eu posso fazer mais. Eu posso fazer muito mais, mesmo com medo. Eu me percebi médium, identifiquei essa responsabilidade quando eu comecei a quebrar crenças religiosas, castradoras, preconceituosas. Eu comecei a quebrar e me sentir livre para perceber a espiritualidade, o invisível que estava ali pulsante e que muitas vezes não era nada daquilo que me diziam. Eu comecei a me perceber médium e a identificar isso quando eu comecei a identificar a minha mediunidade, a forma como ela se expressa. E já aconteceram situações de pessoas falarem assim, mas eu trabalho com um espírito tal e ele é vestido assim e usa roupa tal. Essa mesma entidade espiritual trabalha comigo. É completamente diferente. É a mesma ou não é? Eu comecei a me perceber médium quando eu comecei a identificar que existem muitas nuances, muitos matizes. É uma aquarela espiritual. O mundo espiritual é muito mais do que aquilo que a gente percebe. E eu comecei a me perceber com a responsabilidade diária de quem eu sou. Com erros e acertos. Normal, sendo sombra e sendo luz. Chega desse negócio de ser santificado. Eu sou médium, a carinha do médium, né? Não, eu sou médium. Eu sou um aprendiz, mas eu trabalho, eu proporciono a mim e a outros algo legal, porque eu compreendo isso. Eu sou médium e sou muito grato pela oportunidade que a vida me dá com essa faculdade, com essa aptidão, o nome que quer que fale, e desconstruir quem eu estava construindo e sofrendo com isso, para construir esse novo ser. Cada dia me faz muito melhor.
Não pense que o medo passa. A gente vai com medo mesmo. Falando em mediunidade, em uma reunião, em um momento chave da minha vida, tem vários momentos e que a gente vai compartilhar muita experiência aí que eu já tive com mediunidade. Eu estava numa grande crise da minha vida, ligada à religião. E foi uma experiência de autodescobrimento muito grande. Estava com queridos amigos muito amados ao meu coração, encarnados e desencarnados. E eu lembro quando um amigo espiritual comentou com uma das minhas amigas encarnadas que estavam participando da reunião, e uma frase, e essa frase eu encerro essa conversa de hoje, e que ele disse assim para ela, que foi médium desse espírito, e disse o seguinte: vai na direção em que o teu medo te aponta, ou que o teu medo aponta. Vai na direção em que teu medo aponta. Vai na direção em que teu medo aponta. Isso o Espírito falou para ela, isso compartilhou comigo. Ser médium é ser multi, é ser plural, é ser quem somos, sem nos julgarmos, é ser responsável, é estudar todos os dias, é estudar-se e perceber o ser grato ao universo por uma oportunidade especial, no sentido de especificidade, por uma aptidão em que podemos trabalhar para esclarecer corações a respeito da imortalidade, né, da alma, a respeito da vida que permanece, mesmo que o corpo físico morra. Meus queridos corações, muito obrigado pela oportunidade, por esse momento nessa manhã, e que essas reflexões, essas experiências possam alimentar a mente de vocês com a ideia de que, se eu sou médium e já sei, eu preciso definir para mim, no meu momento, o que fazer com essa mediunidade. E que o importante de tudo na vida é que nós sejamos quem somos, né? É autoconhecimento todo dia, é erros e acertos, é luz e sombra, é sorriso e lágrima, é viver a vida. Eu desejo a você muita alegria, muita satisfação, uma jornada de conhecimento muito grande para você, e te encontro de novo na sexta-feira, às 8 horas da manhã, como todas as terças e sextas a partir de hoje. A gente vai conversar sobre mediunidade, sobre experiências mediúnicas, sobre forma de expressão da mediunidade no dia a dia. Porque tem muitos médiuns, muitos, e estão vindo mais, estão reencarnando mais. O mundo precisa da mediunidade, que consola, que esclarece, que fortalece. Muita luz para você, muito autoconhecimento e vida. Obrigado. Tchau, tchau.